noite a todos. Estamos aqui em mais um Grand Round dos nossos fellows. Quem vai começar hoje é a doutora Carolina Hannas e logo a seguir o doutor Ney Ferrabelo. Então, aproveitem, com certeza são casos bem interessantes. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, então, meu nome é Carolina Hannas, eu sou fellow do Ricino Instituto e eu vou apresentar hoje um caso clínico sob orientação do Dr. Rodrigo Vestiani. Bom, trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 38 anos. Ela chegou na consulta com a queixa de baixa acuidade visual no olho esquerdo há muitos anos, com uma piora recente nos últimos meses, e negava outros sintomas. De história pregressa, ela tinha artrite reumatoide, estava em uso de Simpone, que é um inibidor de fator de necrose tumoral alfa. E de história oftalmológica e história familiar, nada digno de nota. No exame oftalmológico, então, ela apresentou acuidade visual de 20/20 no olho direito e 20.600 no olho esquerdo. Na biomicroscopia não havia alterações, pressão de 14 no olho direito e 13 no olho esquerdo. E na fundoscopia eu trouxe as fotos. No olho direito, apesar da foto ficar um pouquinho estourada, o disco era normocorado, bem delimitado, e o brilho macular também adequado. Já no olho direito, a gente pode perceber uma... Opa, apertei uma coisa errada. Uma alteração na coloração do disco aqui na região temporal, e essa atrofia peripapilar acometendo aqui a região da fóvea. Diante desse quadro, então, a gente ficou com a hipótese principal de fosseta do disco óptico com uma maculopatia associada. E nosso principal diagnóstico diferencial seria um estafiloma, mas a gente descartou essa hipótese posteriormente. Então, a gente solicitou os exames. Foi realizado, então, o OCT. No olho direito, a gente pode perceber que estava sem alterações, com a elipsoide preservada. Já no olho esquerdo, havia presença do fluido sub- e intrarretiniano e uma rarefação da zona elipsoide. No campo visual do olho direito, estava com bom padrão, com alguns escotomas esparsos, e já no olho esquerdo havia escotomas difusos. E diante desse quadro, então, a gente optou por tratar a paciente com a vitrectomia, associada à retirada da hialose posterior e colocação do gás SF6. E posteriormente eu vou explicar por que foi feita essa cirurgia. E optamos por não retirar a membrana limitante interna. Aqui é a retinografia da paciente, alguns anos após a cirurgia, 4 anos mais precisamente. E aqui a gente pode ver, né, a fosseta ou pit de disco e essa atrofia na região macular aqui. Eu trouxe a evolução do OCT durante todos esses anos. Então, aqui é o OCT antes da cirurgia, que eu havia mostrado. E aqui são 3 meses após a cirurgia. A gente pode ver que teve uma melhora do fluido, porém, ele ainda estava presente. Em 2019, 1 ano e 6 meses após a cirurgia, ainda havia um resquíciozinho de fluido. E apenas 2 anos, né? 2 anos e meio após a cirurgia, que a gente pode perceber que houve a resolução completa do quadro. Então, a cirurgia foi bem sucedida, mas é um processo lento de melhora. E aqui eu trouxe o OCT da última consulta. Ela teve uma melhora na acuidade visual, ela foi de 20.600 para 20.200 mais 1. Ela não chegou a uma acuidade visual muito satisfatória, porque ela já tinha o acometimento das camadas dos fotorreceptores. Eu vou falar um pouquinho agora, então, sobre a fosseta de disco. Ela é um defeito congênito raro da cabeça do nervo óptico, tem uma prevalência de 1 para cada 10.000 pessoas. A etiologia ainda é incerta, mas acredita-se resultar de um defeito no fechamento da fissura embrionária. A grande maioria dos casos é unilateral, ocorre esporadicamente, apesar de ter alguns relatos de herança autossômica dominante, e afeta igualmente homens
e mulheres. Então, no exame, como é que a gente vai ver essa fosseta? Ela é uma pequena escavação localizada no disco, pequena, que mede normalmente menos de meio diâmetro de disco, e ela se apresenta a maioria aqui no segmento inferotemporal. Ela é assintomática quando está isolada, não tem uma complicação, porém ela pode, no campo visual, ela pode apresentar um aumento da mancha cega ou um escotoma arqueado. E a principal complicação é a maculopatia, que ocorreu com a nossa paciente, que acomete 40% dos pacientes. Então, falando um pouquinho da maculopatia, ela vai ocorrer ali caracteristicamente durante a terceira ou quarta década de vida. É caracterizada por alterações peripapilares e maculares, como descolamento seroso, degeneração cística e formação de esquises. E a origem e o mecanismo de migração do fluido para o espaço subretiniano ainda é controverso. Então, de onde que vem esse fluido, né? As principais hipóteses são o vítreo liquefeito, então o vítreo passaria aqui através da fosseta para o espaço subretiniano, ou o líquido cefalorraquidiano. Por onde? Por esse espaço subaracnoide aqui. Através da fosseta, ele passaria para o espaço subretiniano. E por que a fosseta sendo uma alteração congênita? Porque só na terceira ou quarta década de vida que vai haver essa maculopatia. Então, tem algumas teorias ainda também, e as principais são a tração vítrea, e a segunda é o gradiente de pressão, por transmissão da pressão intracraniana através da fosseta por comunicação desse espaço subaracnoide. Então, esse descolamento macular, ela tem uma resolução espontânea na minoria dos casos, cerca de 25%, e se não for tratado, tem um prognóstico ruim, porque ela pode levar até atrofia do APR, quando ela se torna crônica. E os pacientes têm uma acuidade visual baixa, pior que 20/100 na maioria dos casos. Então, nossa opção é por tratar, certo? E não tem um tratamento de escolha ainda, tem várias possibilidades, porém, a mais realizada atualmente é a vitrectomia com descolamento da hialoide posterior, que ela tem como objetivo tirar a tração vítrea. E ela pode ser associada a algumas técnicas, como a retirada da membrana limitante interna, que essa é uma grande discussão em vários congressos ainda, tirar ou não a limitante. Por que as pessoas optam por tirar? Porque a membrana ela exerce uma certa tração ali tangencial e vertical, porém, tirando a limitante, ela pode criar um buraco macular ou danos na retina interna, porque é uma área muito sensível ali. Pode ser associado também a um flap invertido da membrana limitante, eu vou mostrar um vídeo logo após. E ela pode ser associada à vedação da fosseta, que é o stuffing technique, que é como a gente colocasse um plug mesmo da membrana dentro da fosseta e, teoricamente, pararia aquele gradiente ali de pressão, que seria uma das teorias que causasse a migração do fluido. Pode ser associado também à injeção de gás, como foi feito na nossa paciente, e lembrar de evitar o uso do óleo de silicônio perfluor, nesses casos, porque como eles têm uma menor tensão superficial, uma maior facilidade de migração para o cérebro, através ali do espaço subaracnoide ou para o espaço subretiniano. Então, aqui é o vídeo, a gente pode ver, primeiramente, o descolamento da hialoide posterior já corado com a triamcinolona. Aqui ele corou com a indocianina verde. A gente tem um costume maior de corar a limitante com o azul brilhante, mas ela pode ser feita também com a indocianina verde. E aqui ele está levantando o flap, né, da membrana limitante, na região macular, e posteriormente ele vai colocar aqui sobre o disco e, consequentemente, a fosseta. E é feita, então, a troca fluido-ar e, posteriormente, a injeção do gás. Outra alternativa de tratamento seria a fotocoagulação a laser. Ela pode ser feita aqui ao redor do disco, adjacente à fosseta.
Qual que é o objetivo dessa fotocoagulação? É levar uma adesão coreo-retiniana e evitar a invasão de fluido na mácula. Porém, como ela é feita nessa região muito sensível da mácula, ela pode causar efeitos colaterais, como escotomas paracentrais, além de ter baixa taxa de sucesso na resolução do fluido. Pode ser feito também um tamponamento pneumático, com o objetivo de deslocar o fluido da mácula, e pode ser associado à fotocoagulação a laser. Porém, há poucos relatos dessa técnica para a fosseta de disco. E por último, é o buccal macular, que é colocado uma esponja ali no meridiano das 6 e 12 horas, ali na mácula, com o objetivo de reduzir a tração vítrea na retina justapapilar e macular. Tem vários estudos mostrando bons resultados a longo prazo, porém é uma técnica pouco realizada e com uma curva de aprendizado bastante longa também. Então, quais as principais mensagens dessa aula? A fosseta de disco, então, é um defeito congênito raro e assintomático, porém, ela pode apresentar complicações como a maculopatia, e a origem do líquido subretiniano da maculopatia ainda é controversa. E ela tem um prognóstico visual ruim se não tratada, por isso que a gente opta, na maioria dos casos, pelo tratamento. E a base do tratamento atualmente é a vitrectomia posterior, que pode ser associada a outras técnicas também, como eu mostrei. Aqui são as minhas referências. Obrigada. Parabéns, Carol. Cada dia se superando mais, viu? Aula linda, Obrigada, super Dê. didática, falando o que tem que ser falado, falou desde, né, do início de tudo, de como que é a formação do líquido, do mecanismo, do tratamento, mostrou um vídeo super didático, então, assim, eu acho que todos aqui tiveram a ganhar com sua aula, e para vocês verem, né, gente, olha o nível da aula da Fellow, né? Então, assim, muito orgulho, né, gente, dessa Fellow, todos nós aqui do Corpo Clínico. Muito bem preparada mesmo, tá de parabéns. Obrigada. Vamos seguir com o caso do Neifer e no Parabéns, final, Carol. né, Obrigada, Rodrigo. alguma questão aí, vocês podem ficar à vontade para perguntas. Agora, o doutor Neifer Rabelo vai apresentar o segundo caso da noite. Bom, boa noite, é prazer aí, prazer estar aqui apresentando sobre a orientação da doutora Maria Inês, né, Departamento de Retina Clínica nosso do Retina Instituto. Bom, então o caso clínico é um paciente, sexo masculino, 17 anos, que foi ao ambulatório de retina para consulta de rotina mesmo, né, assintomático, sem história familiar ou pessoal digno de nota, com acuidade visual com correção de 20/20 em ambos os olhos e o exame de segmento anterior normal. Bom, aqui seria a retinografia colorida de ambos os olhos. Deixa eu só tirar aqui. Isso. Seria a retinografia colorida de ambos os olhos, né? A gente evidencia um aspecto dourado, mosqueado, com realce dos vasos e um nervo óptico normal, né, disco corado, escavacino 0,3, basicamente essas alterações. Aqui eu trouxe uma retinografia da média periferia, mostrando que a alteração da coloração, ela tinha aí uma transição entre esse aspecto amarelado e esse aspecto mais vermelho na média periferia. A autofluorescência em ambos os olhos normal, mantendo aquele padrão de hipoalto, autofluorescência em disco, em vasos e na região foveal. A angiofluorescinografia dos dois olhos também na fase venosa tardia normal, né, sem extravasamento de disco, edema macular, nem alterações vasculares periféricas. Aqui a gente solicitou um ERG, né, um eletroretinograma. Aqui eu trouxe a fase de adaptação ao escuro de 1 e 3 minutos. Então, só relembrando, a gente consegue, tem duas ondas, né, a onda A e a onda B,
E a onda A, majoritariamente, representa os cones, e o B, majoritariamente, os bastonetes. O A seria uma onda negativa e o B uma onda positiva. Aqui, na adaptação ao escuro, a gente não consegue ver uma onda B, né? Veja aí na foto. Então, ausência de onda B na fase escotópica. O que é fase escotópica? É o escuro, né? A fotópica seria a fase clara e a escotópica a escura. Então, na fase do escuro, a gente não evidencia essa onda B, que deveria estar presente e positiva. Aqui, com 10 minutos, também não evidenciamos essa onda B. E aí, já na fase de adaptação ao claro, na imagem embaixo, a gente vê uma resposta positiva dessa onda, mas de amplitude subnormal. Aqui também o flicker, que são a sequência de iluminação, que a gente evidencia respostas também de estímulo subnormal, mas simétricos, mostrando que tem alteração nos dois olhos. Bom, baseado nesses achados, a gente fez a hipótese diagnóstica de ser a cegueira noturna estacionária congênita, que um espectro dela seria a doença de Auguste ou retina em camaleão. Mais para frente eu vou explicar o porquê seria essa retina em camaleão. Aspectos gerais, o que seria? Né? Então, ela é descrita primeiramente por Auguste, em 1907, por uma cegueira noturna associado à descoloração vista no fundo do olho. Né? Existem 140 casos descritos no Japão, né? Uma doença majoritariamente do Oriente, mas tem 30 descritos no Ocidente. Aí eu até conversei com a Rafaela, parece que ela tem um caso também de outra paciente. Então, de 30 no Ocidente, 2 está no Retina Instituto, né? Então, é também uma doença autossômica recessiva, com história de consanguinidade em 62% dos casos, né? Opa, aqui. Qual que é a fisiopatologia? Então, é a doença genética, uma mutação, né, desses genes aí, SAG, GRK1 e RPGR, em que a mutação desses genes expressa uma codificação da arrestina ou rodopsina quinase aberrantes, e elas falham em desativar a rodopsina para frear a cascata enzimática da fototransdução. Com essa falha enzimática, existe acúmulo da rodopsina que dessensibiliza os bastonetes, que só passam a reagir sob limiares de luz maior. Então, até que toda essa rodopsina seja desativada e regenerada, num período de 2 a 4 horas, o portador dessa doença fica insensível à luz escotópica, ou seja, aquela fase de adaptação ao escuro, né? Enquanto indivíduos normais, essa latência é de apenas de 10 a 20 minutos. Né? Então, é por isso que a gente vê aquela alteração da onda B na fase escotópica do eletroretinograma. Bom, e a clínica, né? A clínica seria uma coloração dourada metálica, mosqueada, igual mostrei na foto para vocês, realçando o contraste com os vasos retinianos, se estendendo das arcadas temporais até a média periferia. E poupa, alguns casos, o polo posterior. No nosso caso, ele pegava bem o polo posterior. Esse fenômeno, Mizu Nakamura, o que seria esse fenômeno? Seria que você coloca o paciente 4 horas no escuro, né? E a retina volta à coloração normal, típica da retina. E depois, quando você avalia, né, após a exposição de 10 a 20 minutos de exposição da luz. Então, a retina estava com as alterações amareladas. Quando você coloca o paciente no escuro, talvez por aquela degradação da rodopsina, ela volte ao aspecto normal. E aí postula-se que, por esse acúmulo de rodopsina, haveria um acúmulo de potássio na célula de Miller e, por isso, alteração da cor. Né? Então, bem interessante esse teste. Bom, raramente tem queixa de baixa acuidade visual. No nosso caso, não tinha. O paciente era assintomático. Mas, em alguns casos, pode ter nictalopia, né? Pela iluminação noturna.
Então, o que acontece? Alguns trabalhos descreveram que no século passado, esses pacientes tinham que ir para casa antes do pôr do sol, para não ter sintomas. Hoje, com a iluminação moderna, a gente utiliza majoritariamente os cones, né? Então, dispensando um pouco o uso dos bastonetes e tendo um pouco menos de clínica. Bom, o espectro da doença, ele é classificado através dos achados do ERG e da descoloração pelo fundo de olho por esse fenômeno de Mizuo, né? Então, o tipo 1 típico seria a descoloração do fundo com o fenômeno de Mizuo positivo, com recuperação tardia da adaptação ao escuro no ERG. O tipo 2A seria a descoloração do fundo com Mizuo positivo, sem recuperação da adaptação do escuro. E o tipo 2B, já com um fenômeno de Mizuo um pouco menos pronunciado, com a leve descoloração, sem recuperação também da adaptação ao escuro. Então, é só aqui um espectro de manifestação da doença. Os exames complementares, o ERG, né, o eletroretinograma, a gente vê uma curva normal de adaptação ao escuro, aquela ausência de onda B. O teste fotópico normal ou subnormal, como vocês puderam ver lá no exame propedêutico. A retinografia, quando a gente faz o teste de 4 horas no escuro, a gente vê o retorno da coloração normal, que é o fenômeno de Mizuo. E o teste genético, aqui a gente até trouxe um corte do papel, que a gente fez a solicitação do SAG e do RPGR, né, para o paciente. Bom, diagnóstico diferencial. Esse teste ele não é patognomônico. Já foi descrito com outras doenças, distrofia de retina, né, por exemplo, Stargardt, distrofia de cone recessiva ligada ao X, retinosquise congênita também ligada ao X. Embora esse fenômeno é mais comum na doença de Auguste. Tratamento não há, né, esperanças aí que com as terapias gênicas, né, por exemplo, que já se começou com a RPE65, que tenha também para a doença de Auguste. Aqui eu trouxe um outro relato que está nos arquivos brasileiros de oftalmologia, mostrando aqui esse fenômeno, que a gente ainda não conseguiu documentar isso no nosso paciente. Então, veja só, na primeira linha, a gente vê um polo posterior mais escorado, amarelado, que depois, adaptação ao escuro de 4 horas, a gente vê uma alteração da coloração da retina. Essa está um pouco mais tênue, mas aqui eu trouxe um outro caso, 3 casos. Na primeira coluna seria a retina, a exposição da luz normal, né? Depois, na coluna da direita, a fase de adaptação ao escuro depois de 4 horas. Então, veja aí a alteração que no primeiro caso, na luz, existe uma retina mais amarelada e à direita, na segunda coluna, a retina voltando ao aspecto normal, avermelhado. Aqui um outro caso, para a gente gravar, né, essa alteração, achei bem bacana, bem interessante. À esquerda, a coloração mais amarelada, à direita, a coloração normal, do mesmo paciente, né? Bom, outras alterações aqui para a gente poder ver, né, que o espectro, alguns são mais tênues, por isso o espectro da doença. Esse aqui já é bem mais evidente, veja só, né? Então é basicamente isso. Muito obrigado. Parabéns, Neifer. Nossa, outro caso aí brilhante, raro, né, Marinês? Esse aí merecia ir para publicar, né? Vamos esperar o teste, né, Marinês? Essa semana nós vamos fazer o teste, estou Ai, que combinando bom. com o paciente e nós estamos tentando o teste genético também. Na Unimed não está querendo fazer, mas nós estamos correndo atrás para ver se a gente convence a mãe de fazer, e aí fica o caso bem bonito para a gente documentar e publicar, né? Isso, muito bom, parabéns mesmo, muito bom. O Neifer, então ele ficou na subclasse 2A? Pois é, a gente não conseguiu fazer nenhum dos 2 testes ainda, né? Na verdade, sim. a eletroretinografia, eu até conversei com a Fernanda, ela falou que essa
A adaptação ao escuro tem que ser prolongada para falar essa resposta. Ela precisa que o paciente vá, oclua o olho o dia inteiro e vá lá no outro dia. Então, ela falou que vai fazer, para a gente conseguir a classificação, ela vai refazer. E o teste a gente deve fazer essa semana, então ainda estamos no ar, né, Neve? Entendi. Então, assim, esse caso é recente, a gente pegou agora. Ele me falou um pouco assim, por alto. Muito bom. Muito bom mesmo. E ele tem um irmão que parece que tem alguma alteração fundoscópica, que a gente está combinando de examinar também. Ótimo. E outra coisa que não ficou aí documentado, mas que a mãe me contou essa semana, é que os pais são parentes, são primos de terceiro grau. Sim, também, entendi. Porque bacana, muito bom. O bom é que tem bom prognóstico, né, Marinês? Pelo menos pois isso, é, né? estacionária. Isso, então, tipo assim... E ele não tem queixa zero. Você pergunta para ele fala que nada de incômodo. Mas, assim, pelo eletroretinograma, a Fernanda até falou, não é possível que esse menino tenha sintoma. Mas gente, vocês não sabem, eu já pensei, sabia que eu pensei que eu tinha essa doença? Porque há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer oftalmo, né, então eu ficava, gente, à noite eu não enxergava nada. Aí eu mandei todo mundo, assim, na época, fazer minha fundoscopia para ver alguma coisa, fiquei no escuro um tempão, mas não descobriram ainda não, mas à noite, às vezes, eu não enxergo, de verdade, estou falando sério. Vai ter. Então, vamos fazer a eletroretinografia. O Fábio fala que isso não é verdade, mas é verdade. Às vezes à noite eu não enxergo. É cansaço, vontade de dormir. Parabéns. Alguma pergunta, gente, aí, vocês que estão conosco? Sobre algum dos casos? Eu acho que foram bem explicados, assim, né? Desde diagnóstico diferencial, Só elogios, muito bom. Muito bom, tá? Assim, a gente aprende sempre muito com eles, né? Muito. O Greyhound, assim, para a gente tem sido muito bacana, que a gente foge um pouco do nosso cronograma ali das aulas, né? Das aulas base mesmo, e a gente vê aí casos que às vezes a gente não está vendo no dia a dia e volta a relembrar as doenças, as condutas. Então, é sempre muito bom. É muito gratificante também ver os nossos fellows aí tão seguros, né, em apresentar, em pegar um caso, em fazer do início ao fim. Então, isso a gente fica bem feliz. A gente que fica aqui com eles, né, Marinês, Rodrigo, todo mundo aqui, Carol, Denise, todos nós aqui do Retina Instituto, o Éder, não vou nem citar, todos nós aqui do nosso grupo, a gente fica muito, muito orgulhoso, tá, de vocês. Então, continuem assim, que tá tudo certo. E as aulas estão muito didáticas, né? Tudo muito bem feito. Então, de parabéns os dois. Ó, brilho. Semana que vem teremos aqui o brilho, né, Carol, da nossa doutora Carolina Castro, que vai nos dar uma aula aqui de oclusões, e a doutora Denise, né, vai estar aqui com vocês. Eu, infelizmente, vou estar por motivos aí de força maior, vou estar no congresso do CBO, vou um pouco antes, que eu tenho um compromisso antes do congresso lá em Curitiba, então não vou estar por aqui. Mas, com certeza, vai ser uma aula linda também. Então, sigam as nossas redes sociais, vocês ficam sabendo das aulas, tá bom? E, então, boa noite a todos, parabéns mais uma vez para vocês. Parabéns, Neifer, muito bom. Obrigado, Marinês, viu? Pela orientação Carol, e pela paciência. Tchau, gente, boa noite. Tchau, pessoal, boa noite.